Muita gente diz que o problema brasileiro para se desenvolver é educação, que se a gente não investir em educação, o país nunca vai conseguir se tornar rico, né? E isso é uma meia-verdade, né? O problema das meias-verdades é que elas têm uma parte só correta, né? Outra não, né? Qual é a parte que é incorreta, né? A parte incorreta dessa história é que se não existem empresas no Brasil capazes de absorver as pessoas que investem em educação, que estudam muito aqui no Brasil, elas vão embora. Surge o que os economistas chamam de fuga de cérebros, né? Ou brain drain. Então a pessoa estuda muito, faz MBA, mestrado, doutorado, investe muito em educação e quando ela está pronta, ela descobre que não há empregos aqui no Brasil para ocupar ela de maneira rentável, né? Uma ocupação em que ela ganhe um salário elevado, né? E que justifique todo o investimento que ela fez em educação. Então o que ela faz? Vai embora do país, né? Ou em outras regiões do Brasil ela vem para São Paulo, ou se isso for em São Paulo ou nas regiões mais ricas do Brasil, ela vai embora para o resto do mundo onde o capital humano dela pode ser remunerado, como diria um economista, né? Por isso que ocorre o fenômeno do brain drain, que é o vazamento de cérebros do país. E quem recebe essas pessoas lá fora passa por um processo invertido, que é o brain gain, né? São países que ganham os melhores cérebros do mundo. O grande exemplo é Reino Unido, Inglaterra, Europa em geral, Estados Unidos, que recebe as pessoas mais brilhantes, né, da Índia, do Brasil, da Ásia como um todo, né? A China tem conseguido reverter um pouco esse processo de fazer um brain gain de outros lugares do mundo, inclusive de chineses que foram estudar fora, né, da China e voltaram, porque agora eles podem ganhar muito dinheiro usando o capital humano deles e a qualificação deles na China. No Brasil a gente tem um fenômeno que eu costumo chamar de o motorista de Uber, o engenheiro que virou motorista de Uber, né? Ele estudou muito, mas como a economia brasileira não tem um sistema produtivo capaz de absorver esse trabalho qualificado, o engenheiro vai parar no Uber. E obviamente que para dirigir Uber você não precisa fazer engenharia, né? Então o capital humano dele não é devidamente remunerado. Ele vai ganhar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais por mês, quando um engenheiro deveria ganhar 15 mil, 20 mil reais por mês, né? Como não existem empresas de engenharia em quantidade e volume necessário para abrir vagas para todos os nossos engenheiros, a gente tem um fenômeno em que ou o engenheiro vai para fora do país ou o engenheiro vira motorista de Uber. Estou pegando engenheiro, mas vale para qualquer qualificação, né? Para qualquer emprego de alta qualificação, que em tese seria um emprego de alta qualificação, mas que não encontra contrapartida aqui no nosso sistema produtivo. Então, nesse sentido, a educação não resolverá o problema do Brasil, né? Claro que a educação é fundamental, até quase que do ponto de vista de civilização, né? Sou professor, né, há mais de 20 anos, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, dou aulas, né? Então eu acredito muito na educação, mas é preciso separar o que é a educação da pessoa, o aprendizado individual, do que é a educação ou a aprendizagem produtiva, né? O conhecimento individual é diferente do conhecimento produtivo. O conhecimento produtivo está incorporado nas empresas, no sistema produtivo de um país, né? E uma economia só é capaz de absorver pessoas muito qualificadas se ela tiver um sistema produtivo que aprendeu muito e que continua tendo capacidade de aprender. Os economistas chamam isso de um sistema produtivo que tem bens e serviços de conteúdo tecnológico, né? De medium tech, high tech ou serviços super sofisticados. São empresas, né, que demandam engenheiros e pessoas muito qualificadas para produzir coisas sofisticadas, né? Então, pensa em eletroeletrônica, química fina, mecânica de precisão, smartphones, veículos, motores, aviões, submarinos, né? Toda a maquinaria alemã, italiana, sueca, né? Pensa nas multinacionais suíças, nos fármacos, né? Então, esse tipo de sistema produtivo que absorve os melhores cérebros brasileiros, por exemplo, né? E esse tipo de sistema produtivo que a gente não tem. A gente não tem porque as nossas empresas pararam no que a gente chama de nível low tech, né? Sapato, fumo, bebida, alimento, e elas não conseguem subir a escada da tecnologia em direção aos produtos e serviços de mais high tech, medium tech, high tech, porque a concorrência é muito violenta, né? Na verdade, são mercados já tomados, né? São oligopólios, ou monopólios até, ou duopólios, né? Duopólio é uma situação em que duas empresas mandam no mercado. O mais famoso é Boeing e Airbus, né, por exemplo. Ou oligopólios com 3, 4, 5, 6 empresas no mundo que mandam nesses mercados. Em geral é uma japonesa, uma sueca, uma americana, uma finlandesa, uma alemã e uma italiana, né? Por isso que esses países são ricos, porque eles já tomaram essas posições na escada tecnológica, lá em cima, nos degraus medium tech, high tech de serviços empresariais, né? Claro que não é impossível chegar lá,
o jogo de mercado até produz assim honrosas exceções, né, que são heróis gloriosos, né, do mundo emergente, que conseguem chegar lá, empresas, né, e não pessoas. Por isso que eu estou frisando aqui que é muito diferente o conhecimento de uma pessoa do conhecimento do sistema produtivo, né? E o conhecimento do sistema produtivo inclui as empresas, os fornecedores, os clientes, as redes de tecnologia, universidades, redes de inovação, algo que o Brasil tem de maneira praticamente destrambelhada, né? Nosso sistema produtivo está indo para o ralo, né? Junto com os nossos cérebros. Então, esta ausência, né, de conhecimento produtivo no Brasil, das empresas, né, que faz com que o conhecimento individual não se traduza em ganhos salariais, em renda, e que acabe expulsando os nossos melhores cérebros para o resto do mundo, ou que faz com que eles parem, né, num Uber, dirigindo Uber. Nada contra o Uber, adoro o Uber, uso o Uber, né, agora nessas épocas de coronavírus não dá mais, mas sempre usei muito, né, inclusive preferi vender o carro para andar de Uber, então não sou contra. A crítica que eu faço é essa subutilização da nossa mão de obra e da nossa qualificação, porque a gente não tem sistema produtivo para isso, né? Inclusive os Estados Unidos criou o Uber, né? O Uber é um belo exemplo de onde você deveria estar na cadeia produtiva, né? Você deveria estar programando empresas que se tornem Uber, que se tornem Waze, né? Que se tornem uma Google, Facebook, como aliás até a China conseguiu fazer os equivalentes deles, né? E no Brasil a gente não aprende, né? A nossa economia não aprende. Aliás, esse é o título do nosso último livro, meu e do brilhante economista André Roncalha. Obrigado.